Muito boa noite para você que está aqui acompanhando a gente. Boa noite, boa noite. Vamos juntando. A live hoje é super especial. Temos uma convidada de peso falando sobre inovação, sobre coisas diferentes na enfermagem. Oi, Drica, tudo bem? Amei a sua foto, você está especialmente poderosa. Boa noite, Ana. Boa noite, doutora Paola. Minha amiga do peito, virou minha brother agora. A gente vai ter que se encontrar. Acho que a gente vai ter muitas oportunidades de desenvolver negócios, doutora Paola. Oi, Dilma Maroto, minha mãe. Vamos lá, galera. Quem puder ir contribuindo com a nossa live para gerar aquele engajamento bacana, pode ir mandando aqui, ó, nessa gaivotinha, nessa asa delta, como você quiser chamar. Manda aí para no mínimo 5 amigos que você acha que precisa ouvir sobre inovação na enfermagem. Olha, Eric Rosa, tudo bem? Boa noite. Faz esse favor, vamos mandando aí para 5 amigos. 5 amigos não custa nada. Aquela pessoa da enfermagem que tá falando sempre, que tá de saco cheio de trabalhar na enfermagem e diz que não quer também mudar de área. Acho que a gente precisa contribuir com essas pessoas para elas entenderem que existem oportunidades e novas possibilidades. Boa noite, Thaís. Boa noite, Eduardo, meu amigo, direto de Rondônia. Que bom que você tá aqui. Então, vamos lá, bota bastante coraçãozinho, eu amo coraçãozinho, e isso deixa a nossa live em primeiro lugar. Para quem não sabe, quanto mais coraçãozinho você interage com a pessoa que você curte aí de seguir de conteúdo, ela aparece para mais pessoas. Então, quando a gente não bota coraçãozinho, a live vai ficando lá pro final e vão aparecendo essa galera que tem muitos seguidores. Então, a enfermagem precisa se unir, então larga o dedo no coraçãozinho, que aí mais colegas da enfermagem vê que a gente está ao vivo, que a gente está discutindo conteúdo bacana. E para ajudar a gente também a atingir mais pessoas, bota aí na Asa Delta e compartilha com 5 colegas da enfermagem que tá aí de saco cheio da nossa área para ouvir assuntos interessantes. Eu tô esperando a nossa convidada aparecer. E aí tô aqui aguardando a vinda dela, mas eu já vou adiantando que é uma super novidade. Eu confesso que quando ela me contou desse novo segmento, eu fiquei muito surpresa de verdade, porque eu não conhecia, tá? E isso... Oi, Isabela maravilhosa, gente, essa mulher é sensacional, daqui a pouco vai ter uma live comigo, daqui a algumas semaninhas pra frente, essa mulher é incrível, quem não conhece o perfil dela, vai lá, Isabela de Paula, top pra quem quer empreender na enfermagem, aprendo muito com ela, tô colocando em prática várias dicas super maneiras. Então, quem puder, ela tá lançando uma mentoria também, né, Isa? Corre lá no Instagram dela, gente. Conteúdo 100% foda. Quem quiser conteúdo bacana, tem um monte de gente da enfermagem, um monte de enfermeiras e enfermeiros colocando muita coisa boa pra gente, gratuitamente. Se você quiser também algo personalizado, tem bastante gente contribuindo também. Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Tô convidando aqui a nossa maravilhosa. Deixa eu ver se ela aparece de novo. Vamos lá. Então, eu vou deixar ela se apresentar para não estragar a surpresa, mas nós fizemos uma live há um mês atrás, mais ou menos, antes dessa confusão toda da pandemia. E foi uma live muito produtiva e eu senti que a gente precisava trazer de novo essas informações para a enfermagem despertar para novas oportunidades, novas áreas, novas condições de ramo de atuação. E eu senti que aquela live deixou um gostinho de quero mais, então a gente vai trabalhar de novo algumas informações importantes sobre a enfermagem no esporte. E eu não vou entrar nesse assunto, eu vou deixar a especialista falar sobre isso. Oi, Thaís, direto da Alemanha! Gente, essa live é internacional, poderosa, maravilhosa, minha amiga de faculdade. Muito bem, muito bom ter você aqui, minha linda. Aí, enfermeira Lila chegou. E aí a gente vai discutir um pouco sobre inovação, sobre novos campos da enfermagem, sobre valorização, sobre empoderamento, sobre o ato de transformar como profissionais. E ela traz aí essa condição maravilhosa de estarmos na área do esporte. Então, vou convidá-la. Vamos ver.
Teve problemas técnicos, todo mundo está tendo problema técnico, isso é inevitável, congestionamento na rede e tá tudo bem. Esse é um horário de bastante movimento também, né? E bacana a gente estar aqui. Oi! Oi, maravilhosa! Tudo Vou afastar a bem? bagunça aqui? Vou afastar a bagunça aqui, né? Porque a gente também é dona de casa. Pronto, agora estou pleníssima. Polivalência feminina faz parte do processo. Boa noite, Georgia maravilhosa, minha colega de turma lá na USP, incrível. Professor Tony Regis, obrigado por estar aqui. Doutora Cássia Martins. Gente, Uau! muito obrigada por vocês estarem aqui, querendo ouvir sobre inovação na enfermagem. Já falo mais uma vez, coloca aí na Asa Delta, compartilha com 5 colegas da enfermagem para a gente discutir sobre inovação, para essa galera ficar parar, na verdade, de falar que não existe mercado mais, que a enfermagem está de saturada, não é nada disso, muito pelo contrário, a gente está desbravando novos caminhos e brilhando, né, enfermeira Camila? Com certeza. Primeiramente, Carol, muito boa noite, né? É uma satisfação enorme a gente estar junto aqui de novo Pois para falar um é. pouquinho não só da enfermagem esportiva, mas também da nossa profissão, né? Que precisa cada dia mais ser empoderada. Isso aí, isso aí. Enfermeira Camila, eu não fiz as apresentações, só fui deixando aqui um gostinho, um sabor do que a gente ia falar antes de você entrar. Então, eu vou deixar você se apresentar, e aí depois eu preparei as principais dúvidas que foram surgindo da galera sobre o que é, então, a enfermagem entrando nesse ambiente do esporte. Então, se apresenta pra gente, deixa a galera te conhecer. Então, meu nome é Camila Freitas Lino de Andrade, mas pode chamar de Lila, né? Eu tenho esse apelido há mais de 20 anos, então tá tranquilo. Tenho 35 anos, né? Não tenho vergonha de mentir a idade. Nem também. Eu, eu me formei pela Universidade Estácio de Sá em 2008 e eu fiz a pós em enfermagem do trabalho pela Faculdade Técnico Educacional Souza Marques em 2012. E o interesse pelo esporte, ele veio de acordo com a minha participação nos Jogos Pan-Americanos, que eu trabalhei, não foi na saúde, né, foi em outra área, mas eu me apaixonei por aquele universo, eu falei, caraca, cara, cadê o enfermeiro? E só tinha visto até então médico, fisioterapeuta atuando e outros profissionais. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, a gente tem que mudar esse cenário. E de lá para cá já houve alguns avanços, e graças a Deus estamos aí, né? Quase 13 anos de estudos. Lembrando que eu não sou especialista, eu sou pesquisadora da área, porque. Eu sou pesquisadora da área porque eu não fiz uma pós específica em esporte, mas devido às vivências, devido a tudo que foi desenvolvido até aqui, então acabam me chamando de especialista. Pois é, inclusive, Lila, essa ia ser uma das perguntas aí, mas já que você tocou nesse assunto, eu vou adiantar aqui o nosso script. Se alguém Claro, quiser entrar para fazer essa especialização, por exemplo, eu fui dar uma pesquisada, né, para a gente não chegar aqui completamente leiga, nesse novo cenário da enfermagem no esporte, e eu vi muitas certo. coisas na Europa, inclusive uma pós-graduação em Portugal, outra Uhum. na Alemanha também, e vi uma no Canadá. Então, como que é, para quem quiser, já está adiantando o processo, né? Mas como que é, então, para o enfermeiro que quer entrar no esporte? Vamos lá. Então, a princípio, né, o que é muito atuante é em Portugal. Inclusive, eu tenho contato com alguns enfermeiros de lá e a gente está para agendar uma live com essas diferenças de Brasil e Portugal dentro do esporte. Né? Já estou dando Uau! spoiler da live que vai ter semana que vem, né? Porque eu vou até adiantar um negócio aqui, porque essa semana eu vou dar uma parada com as lives, eu só vou retornar dia 26, porque eu preciso criar conteúdo para o canal, então, né? Então é Aí uma é por pausa isso. justificada. Isso. Então, porque eu pretendo gravar os vídeos numa pancada só, aí depois eu tenho que editar e tudo mais, aí leva um tempo. Fora que tem as nossas coisas aqui de dona de casa, né? Ainda que eu tenho um companheiro maravilhoso que me ajuda, né? Eu não tenho casamento, eu digo que eu tenho uma parceria. Então, a gente Oh. aqui faz tudo. Aí a gente faz tudo aqui em conjunto, né? Mas ele também joga online, então eu dou um suporte aqui para ele. Então, assim, eu vou dar uma pausa. Dia 26 vai ter uma live sensacional sobre esporte e público LGBT. Essa ninguém pode perder. Uau! Olha isso, gente! Bacanérrimo, bacanérrimo. Eu tô adorando esses novos cenários que a enfermagem está
assumindo e tomando posse para si. E muito bacana a gente falar sobre essas diferenças, sobre essas pequenas nuances de como lidar com públicos-alvo diferentes, né? Porque existem as peculiaridades específicas de cada pessoa que a gente está atendendo ali no nosso cenário. Ai, Lila, já estou mais apaixonada ainda por você. Mas vamos lá. Já tem tanto assunto que já foi pincelado para um monte de gente. Eu vou mandar uma boa noite só rapidinho, Pode porque tem falar. gente bacana aqui. Olha, tem... Eu acho que esse daqui é seu seguidor, ó. Rio Jaz. Não tá aqui um nome bacana, mas boa noite, amigo. Obrigada por estar aqui. Luiz Carlos, meu amigo. Josi, minha seguidora lá. Raizona. Cindy, boa noite também. Obrigada por estar aqui, gente. Boa noite de verdade. Lila, E a pode gente está falar. aqui, Carol. A gente está aqui para bater aquele papo maroto, maroto. Eu adorei quando eu vi o seu post. Obrigada. Vamos lá. Aí eu vou abusar Ah, do seu conhecimento. perdão. Perdão, eu esqueci de falar da pós. Então, Isso. uma instituição ia assumir a pós-graduação em enfermagem esportiva, só que a instituição acabou fechando, e aí uma outra instituição vai assumir, só que ela pediu sigilo por enquanto. Então, quando passar a pandemia, nós vamos aí retomar, né? Inclusive a própria faculdade quer fazer esse anúncio, né? Então a gente respeita a vontade da instituição. Claro. Ai, que bacana. Olha isso, gente, saindo do forno. Então você está querendo dizer pra gente aqui do canal. Carol, Tá me ouvindo? Oi? Pessoal, vocês me ouvem? Me veem bem? Manda coraçãozinho para eu saber se foi a minha conexão. Oi? tô aqui. Tô aqui. Tudo bem? Aqui, tá me ouvindo? Eu te ouço perfeitamente bem. São as oscilações de rede, né? Não tem jeito. Esse horário é um horário bem movimentado nas mídias. Sem Vamos lá. dúvida. Então, o Então, que você está querendo pode falar. dizer pra gente é que está saindo do forno uma super pós em enfermagem esportiva assim que isso tudo passar e que quem iniciar essa pós vão ser os pioneiros no Brasil e podem se tornar Isso, referências e professores e disseminadores de uma área super novinha? com certeza. Gente do céu, olha, nossa senhora, que maravilha! Muito legal, Lila. Isso é importante a gente falar, porque a galera às vezes fica perdido na enfermagem dizendo que não tem mais campo de atuação, né? Que tá tudo saturado, que o mercado tá competitivo demais, e olha só que coisa bacana que você tá trazendo. Boa! Carol, é só uma observação, que até eu estava conversando com o pessoal do Protesto de Enfermagem no sábado, de Ah, que quando a gente está na faculdade, né, a gente acaba aprendendo muito do âmbito hospitalar. E isso. esquece que tem outros campos de atuação. Então, quer dizer, não estou dizendo que a faculdade tem que te ensinar tudo, você também tem que buscar o conhecimento. Mas existe tanta área boa para a gente trabalhar, mas tanta área, que você fala, caramba, eu não sabia que a enfermagem atuava nisso. Com certeza. Com certeza. Né? E aqui Tem, já para tem o deixar próprio de gancho, pode falar. Tem o próprio empoderamento que você traz, né, e com tanto afinco. Tem o empreendedorismo, que inclusive até aqui na página nós já conversamos com o enfermeiro focado em empreendedorismo, que é possível sim a enfermagem empreender. Com Tem também certeza. outros, tem outros profissionais também que já atuam, que são colegas, que já atuam dentro do esporte. Então, tem muitas variantes, muitas variáveis da enfermagem esportiva na própria, né, no próprio nicho do esporte. Por exemplo, não tem só atuação em campo, mas tem atuação também na assistência hospitalar. Boa. Então, essa era a próxima pergunta, Lila. Vamos lá. Certo. Já que você explicou pra gente que daqui a pouco está saindo uma pós, qual então é o papel do enfermeiro nessa área? É um campo bem grande, pelo que eu percebi, né? Sim. Bom, o enfermeiro que atua no esporte, na verdade, existem diversas áreas que elas atuantes são adaptáveis ao esporte. Então, por exemplo, tem a parte da pediatria, que a gente acompanha o processo de desenvolvimento da criança, ou seja, na categoria de base. Tem também a atuação com ex-jogadores, porque o jogador de futebol ele tem aquela rotina durante, sei lá, 20, 25 anos, por exemplo, que é a média que dura aí o jogador de futebol, né, em atuação, mas ele não pode parar do nada. Ele precisa ter uma assistência para que ele possa se adaptar à nova vida.
né? E, por exemplo, com idosos, como é que é essa parte do esporte? Existem os atletas que jogam master, existem atletas que começaram já na terceira idade. Então, isso tudo são áreas que são possíveis de estudar e é um campo de atuação também. Então, você pode ser enfermeiro esportivo focado na saúde de idosos, ou enfermeiro do esporte focado em esportes eletrônicos, que é o que eu estou estudando atualmente, ou então focado em basquete, ou então focado na parte hospitalar, porque, para quem não sabe, o atleta, o corpo do atleta é diferente devido à atividade. Então, Sim. quer dizer, o ritmo cardíaco, a questão da regeneração, né, no caso, se for alguma lesão ou coisa do tipo, é diferente a regeneração daquele tecido, então tem variações sim. Então, por exemplo, vamos supor que o atleta tenha, sei lá, um batimento cardíaco alto. Vai chegar no hospital, vão achar que ele é hipertenso. Mas não é. É só um exemplo que eu tô dando, entendeu? Ó, entendi. E faz todo sentido, porque é um corpo completamente condicionado para alta intensidade, trabalha Isso, com alta intensidade, e quando ele chega, né, num caso de alguma complicação, ele também vai ter uma resposta sistêmica diferente. Bacana ter essa exatamente. percepção. Bacana mesmo. É, então, a gente pode atuar em diversos lugares. E aí você também fala um pouco dos clubes, né? Dessas pessoas que estão dentro dos clubes, né? De futebol, principalmente. Mas existe alguma área que você percebe que está despontando no mundo, num outro esporte, por exemplo? Você citou aí os jogos eletrônicos, eu já adorei, porque eu faço mestrado em telemedicina, então essa área tecnológica me encanta. E como que você enxerga isso? O que você percebe que, além do futebol, qual é a área que você acha que também pode entrar, né? Porque esporte é uma coisa gigantesca. E o que você Sim, tem para sem dizer dúvida. nessa coisa eletrônica aí que você falou? Vamos lá. Eu fui numa feira, porque eu tenho uma web rádio esportiva. E eu e meu marido, nós fomos a São Paulo, na maior feira da feira de eletrônica de América. A maior feira de games da América Latina. Né? Acabei me atrapalhando nas palavras aqui. E não foi só para coletar conteúdo para a rádio, mas também observar, né, o porquê. Eu só vi artigos falando dos benefícios dos jogos eletrônicos no cognitivo ou para outras situações. Agora, cuidado com atletas, isso não tem. Então, eu comecei a correr atrás disso Uau! e eu falei, caramba, tem campo pra gente também. Então, vou entrar de cabeça. Aí isso foi em Uau! outubro. Em dezembro, a gente testemunhou um episódio não muito legal de que teve um pro player, né, que eles chamam um atleta de esportes, que acabou falecendo e não teve motivo algum. Então a organização não soube dizer o que aconteceu, porque não tinha ninguém, né, na área da saúde ali para poder falar ou para poder orientar esse atleta. Inclusive ficou internado aqui em Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio, e Caramba! não teve resposta nenhuma. Ou seja, qual é a resposta que a sociedade vai ter em relação a esse atleta ou os próprios pais? Então ficou aquela lacuna. Falei, cara, então o momento é esse para eu poder começar a pesquisar até mais a fundo a respeito de condicionamento, por exemplo, preventivo. Porque o atleta de esportes, por exemplo, qual é o público-alvo aí? Adolescentes, jovens, e eles passam muito tempo sentados na frente da tela do celular ou da tela do computador. Então, Lila, isso pode gerar. é Oi. isso que eu ia pedir para você explicar para a galera que não sabe o que é, porque a gente que está antenado com tecnologia, a gente sabe o que significa. E às vezes pode ter até uma mãe aqui que o filho passa muito tempo jogando e por enquanto ele está amador, mas pode se tornar profissional, né, nos jogos. Sim. Explica pra gente, né, para todo mundo que está aqui te ouvindo, o que são essas coisas, só pra gente seguir. Vamos lá. A parte de jogos eletrônicos, até mesmo a gente que fica muito tempo no celular ou fica muito tempo no computador, quando passa muito tempo sentado, né, dá aquela dorzinha básica e tal. Imagina um adolescente que está com o corpo em formação. Exato. Isso é prejudicial, quer dizer, ele pode gerar uma série de doenças. Eu até uso a enfermagem do trabalho como base para poder a gente explorar um pouco dessa saúde de atletas. Inclusive, eu trabalho com uma organização, né? A gente, nessa questão da teleconsulta, como o COFIN liberou, então, depois eu vou até te explicar como é que faz, para a gente poder, né, ver como é que é esse cuidado mesmo à distância. E, para prevenir coisas como varizes, né? Trombose, essas coisas.
os olhos são importantíssimos, porque o tempo todo a retina ela é prejudicada devido à exposição. Então, existem exercícios oculares que podem ser feitos antes de começar os jogos. Inclusive, eu faço isso com meu marido, né? Meu marido ele passa ao vivo, né, 2 horas fazendo direto jogos. Aí eu faço um trabalho com ele antes e faço trabalho com ele depois. E também a questão da prevenção de doenças ocupacionais, como tendinite, essas coisas. Então, assim, no raso, é basicamente isso. Uau! Não, só isso tudo, né, na verdade, Só porque isso tudo. acaba se tornando várias fontes de prejuízos para a saúde pelo fato de estar muito tempo no celular ou muito tempo jogando. Isso é mega relevante a gente considerar, porque as crianças hoje já nascem com o telefone na mão. E vai ser Sim, uma geração muito diferente da nossa, que a gente ainda ia para a biblioteca. E essas pessoas dificilmente irão para uma biblioteca, né? Porque tem tudo disponível. E esse tempo que se passa realmente expondo a retina à luz azul, que é essa luz que gera aqui na tela do computador ou do celular. Inclusive, aproveitando esse gancho, para quem não sabe aqui do canal e dos meus seguidores no Instagram, eu tenho uma clínica de estética aqui no Rio, e essa luz azul, se você não usar filtro solar, ela também é um potencializador de melasma. Então, só para dar um gancho, já que a gente está falando de cuidados e prevenção. sem dúvida. Liela, então, o que você enxerga como as principais atuações do enfermeiro, agora focado lá no futebol? Porque eu lembro que a gente bateu aquele papo bacanérrimo na outra live Sim. sobre a atuação ali na beira do campo. O que você tem para falar para a gente, para essa galera que quer entrar nesse mundo? Vamos lá. Lembrando que um pouco antes, né, nós tínhamos a atuação dos massagistas. O que eram os massagistas? Eram os profissionais, eram auxiliares de enfermagem que faziam também o curso de massoterapia da época. E aí eles evoluíram, digamos assim, que a gente não pode desprezar o trabalho deles, que eles são importantíssimos. Inclusive, eu tenho até dois massagistas que me inspiram, né? Um era o Pai Santana do Vasco e o outro era do Madureira, que é o Camburão, que é uma pessoa maravilhosa. E aí, no caso, o massagista, a gente não pode deixar eles de lado. Ele simplesmente. O massagista ele evoluiu. Uma parte para fisioterapia e uma parte para enfermagem. Ai, que legal. Então a gente tem que pensar dessa forma. E quanto ao campo de jogo, nós temos diversas atuações no futebol, né? O futebol americano, que nós temos aí profissionais no Flamengo. Inclusive, temos 3 enfermeiros no Flamengo, Imperadores, que é o time de futebol americano. O coordenador multidisciplinar, há uns dias atrás já fizemos uma live a respeito, então ele estava falando do gerenciamento da equipe multiprofissional, e também o enfermeiro ele pode assumir uma equipe, sim, Claro! multiprofissional, ele pode assumir, né, Somos sem líderes problema nenhum. natas, né? Pois é, a gente já tem essa veia da gerência, então é possível sim a administração do enfermeiro. E além do futebol americano, do futebol em si, o esporte paralímpico também é necessário, porque alguns Top. atletas precisam fazer passagem de sonda vesical, então há essa possibilidade também. Olha que incrível, pessoal. Gente, quem tá gostando dessa live, bota coraçãozinho nisso, porque olha quantas atribuições o enfermeiro pode ter atuando dentro do esporte. E a gente não pensava nisso, ou melhor, passou despercebido por esse tempo, né, Lila? Tu sabe dizer pra gente um pouquinho da história dessa inserção da enfermagem? Você teria um breve resumão pra gente entender como é que isso tudo se deu? Olha, antes de mim, tem um profissional, né, um mestre que é de São Paulo, chamado Vitor Hugo Marques, que antes de mim ele já começou com isso, mas em São Paulo, ele estava querendo expandir, mas não era eu acho que o advento da internet não era tão assim, né? Eu o conheci em 2007, 2008, mais ou menos, que eu comecei a buscar a fundo, e aí eu consegui o contato dele à época, e a gente tentou fazer alguma coisa, mas a gente não tinha tanta visibilidade assim. E graças a Deus, de uns tempos para cá, essa visibilidade ela cresceu de uma tal forma, até com a coisa do Instagram, com outras das redes sociais. É isso. Então a gente. Ah, Paola aí, nossa queridona. Pois é, ó. Paola, sim! Eu quero mandar um beijo especial para minha tia Maria Peterli, que está lá no Espírito Santo, contribuindo aqui com a nossa live. Um Ah, que legal! beijo! Eu quero mandar um beijo também para minha cunhada, Suelen Pedretti, e Marcele Borja, que também estão direto lá de São Gonçalo, seguindo aqui a nossa live. Muito obrigada!
porque assim a gente vai disseminando conteúdo bacana para pessoas que nem são da enfermagem, mas pode ser aí disseminadores da nossa proteção, da nossa valorização, são pessoas que apoiam muito a causa. E é muito bacana ver. Então, muito obrigada, meninas todas. E vamos seguir, porque assim a gente mantém aí bastante conteúdo bom, né? Sobre o que é ser da enfermagem, sobre o que é ser enfermeira. A população precisa saber, né? Então é bacana a gente ter esse mix aí de público. Olha, Paola, sua mãe também é Dilma. Mais uma coisa em comum que a gente tem, amor. Pois é, Caramba! Marcele, assunto importante. Com certeza, a gente sempre traz aqui alguma coisa importante para a gente passar aí para o público. Lila, eu me lembro que eu fiquei muito na dúvida, quando a gente discutiu lá naquela nossa primeira live sobre o doping. E aí, o que você pode me dizer nessa condição da atuação de uma enfermeira na avaliação de um doping de um profissional ali, né, de um atleta, nessa condição, e quais são os principais medicamentos que você já teve aí uma sacada que não era considerado um doping, mas que foi pego, e o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Certo. Para quem não sabe, o doping, ele é o... São substâncias, né, que os atletas não podem tomar, porque isso pode, de alguma forma, burlar, né, o jogo e tal. E existe essa questão do jogo limpo em todos os esportes. Então, não só o fair play daquilo que a gente vê, mas também o jogo limpo daquilo que a gente não vê. Então, por isso que existe o exame antidoping para detectar alguma substância, se ele utilizou para ganhar alguma vantagem. Vamos lá. O enfermeiro, ele atua, sim, na orientação, como, por exemplo, existiram 2 casos, né, bem conhecidos, e por causa de pequenos detalhes, aí acabaram esses 2 atletas dando ruim para eles, né? Vamos lá. O primeiro caso é do Guerreiro, né, que jogava da seleção peruana, do Flamengo, agora está no Inter. E, por exemplo, no hotel, quando ele foi tomar, ele pediu um suco, pediu um chá com limão, sendo que a vasilha estava suja. Ou seja, a vasilha antes, ela tinha sido usada no chá de coca. Ou seja, acho que foi lá no Peru que isso aconteceu, se não me engano. E lá é normal, tanto lá, na Bolívia, enfim. Até por conta da altitude. Então tem locais lá que se faz a necessidade de tomar o chá de coca. Porém, o atleta não pode tomar. Beleza. Aí, ele tomou nessa vasilha que nem se deram o trabalho de lavar corretamente, só jogaram uma aguinha e estava ok. Sendo que, com essas pequenas partículas que ficaram nesse recipiente, ele acabou tomando chá e quando for fazer o teste, pronto, deu positivo. E aí foi uma quantidade mínima, mas essa quantidade mínima poderia prejudicar, tanto que o tirou da Copa de 2018. Porque influencia totalmente no desempenho desse cara no campo, né? Na adrenalina. E ele afirmou por tantas vezes, eu não usei, eu sou inocente. Aí depois que foi descobrir que era por causa de uma jarra que estava mal lavada, acabou prejudicando esse atleta. Caramba, que história, hein? Que história. São detalhes. E da Rafaela Silva também, que, para quem não sabe, a Rafaela Silva ela é criada na Cidade de Deus e tal, e ela tá sempre lá, beleza. Ela não perdeu a raiz, é uma mulher que conquistou tudo que ela quis conquistar, e ela brincando com uma criança, né, ela foi dar um beijo numa criança, ou coisa assim, e a criança estava usando uma substância nasal que acabou prejudicando também. Por mais que fosse miligramas, mas isso também acusa no doping. Então, teria que tomar cuidado ao manipular essa criança. Então, o teste é mega sensível, né, Lila? Pra gente conseguir Totalmente captar microdoses. E outra, Malheimage, foi uma Olimpíada que ela deixou de ir, se não me engano, também testou positivo, porque ela usou um creme depilatório. Olha isso, caraca! Impressionante. E aí essas pessoas prejudicam toda a sua reputação, sua atuação, porque normalmente são competições que levam aí 1 ano para acontecer novamente, por situações que a gente, na maioria das vezes, nem sabe que existem substâncias nocivas ou alteradores de parte... De desempenho. De parte de desempenho. E caramba! Incrível. E aí é mais uma atuação, mais uma atribuição do enfermeiro no esporte avaliar esses casos e orientar esses tipos de produtos de consumo para evitar que essas pessoas sejam pegas no doping. Muito interessante. Exatamente.
Muito interessante mesmo. Existe alguma que você poderia falar para a gente, como consumidores e atletas amadores, vamos colocar assim, que você acha que Eu pegaria? posso, eu posso citar um exemplo, por exemplo, tiro esportivo. Beta-bloqueador é considerado doping. Sério? Por quê? Sim, eu fui atleta de tiro esportivo. Por quê? Quando o atleta ele vai utilizar a arma, enfim, acaba meio que por milésimo não é tremer, por exemplo, a arma ela não dá tanto impacto assim. Se for uma arma de ar, porque dentro do tiro esportivo você tem diversas modalidades, né? Então, assim, por exemplo, vamos supor, se a pistola de ar, é o que eu praticava, pistola de ar 10 metros, que é dentro do circuito fechado, aquela coisa toda. Mas, assim, essa medicação, ela pode sim ser prejudicial e dar vantagem em relação aos outros. Aí o que acontece? Se for uma pessoa que depende dessa medicação, é necessário emitir um laudo, né, para que possa ser provado, olha, eu estou nessa medicação, mas eu necessito. Então, aí precisa de uma documentação específica para provar que você não está se dopando. Ah, entendi. É que você Existem esses precisa. casos também. Ó, tem uma pergunta aqui pra gente. Tem alguma quantidade mínima, Lila, que pode ser passada no doping ou não existe isso? Qualquer microdose da substância já é considerada? Então, depende da modalidade, depende da quantidade. Então, assim, varia bastante. Inclusive, até tenho aqui no celular um aplicativo chamado NoDop. N-O de não, DOP, de Vou doping, colocar aqui pra D-O-P, galera. NoDop. Aí você pode pesquisar, por exemplo, tá lá, modalidade, ciclismo, é, medicação X. Aí vai ser considerado doping ou não, dentro ou fora de competição. Ainda tem isso Entendi. também. O universo do doping, ele é muito grande, né? E fora que a coleta não é tão legal assim, entendeu? Então é meio constrangedor, mas o atleta está acostumado. Então tem que ter uma pessoa observando o atleta para poder fazer xixi, para coletar. E também tem outros tipos de coleta de doping. Mas em competição, se coleta a urina, né? Uhum. E se precisar de contraprova, aí utiliza aquela prova mesmo para saber. Mas existem muitos casos de doping que, por causa de detalhes, microdetalhes, acaba prejudicando. Que foi os casos que você estava contando aqui pra gente anteriormente. Então, vai depender da área que esse Tem, cara tem tá. diversos casos. Tem diversos casos, mas, enfim, o assunto é bem amplo. Muito, 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 muito. Vamos Só uma lá. observação, Pode, Carol. pode. Como você falou que tem um público, não só da enfermagem, mas também outro público também, é uma coisa que eu sempre coloco no meu canal do YouTube, né? Que os conteúdos que eu divulgo não são apenas focados para a comunidade que é da enfermagem, mas também na comunidade no geral, para todo mundo compreender o que se passa. Porque Claro. é uma ciência nova, né? E assim, eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada e tal, às vezes jogo um meme ou outra coisa no vídeo para poder prender, claro, prender a atenção, né? O pessoal fala, opa, esse vídeo é legal, por mais que seja um vídeo informativo, mas também para dizer, opa, estamos aqui disponíveis para atuar também com a nossa área. Então eu sempre dificilmente eu vou colocar no vídeo algum termo técnico, senão a pessoa que não conhece vai falar, ué, que é isso? Pois Aí, é. entendeu? Bacana. E assim Aí você eu faço dessa forma. atinge um público bem grande, né? Que aí você pega a galera da Sim. enfermagem que está querendo migrar de área, fazer uma transição aí de especialização, e pega também o público leigo que está querendo saber um pouco mais. Isso é muito bacana. Eu estou encantada, além da enfermagem esportiva, né? E a gente já vem trocando essa figurinha há um tempo, mas principalmente com esses novos campos que se abrem. E isso gera o empoderamento que eu tanto prezo e que eu tanto falo, de valorizar a Uhum. nossa categoria profissional, que quanto mais áreas novas se abrem, mais a gente atua em lugares diferentes e a gente desmistifica, principalmente para a sociedade, as atuações que o enfermeiro tem e o papel que ele tem para a contribuição da saúde, da promoção de saúde, da prevenção de doenças e tudo que a gente tem aí para contribuir para uma saúde ficar cada vez mais longa, né? Para a gente poder viver com mais qualidade de vida. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda prega a condição de prevenir doenças, mas só quando ela já está quase que instalada.
A gente não fala de promoção de saúde, né, Lila? E trazer a enfermagem esportiva, eu acho que a gente vai estar entrando, acho não, tenho certeza que a gente vai estar entrando no universo da promoção. Promover qualidade de vida, promover bons hábitos, promover mais observação sobre o meu corpo e sobre como eu vou envelhecer. Isso é encantador, de verdade. Eu fico muito feliz de estar aí participando desse movimento e estar sendo aí agraciada por uma pioneira na área da enfermagem esportiva no Brasil. Muito obrigada de verdade por estar aqui contribuindo com a gente. E eu tenho mais uma pergunta para você. Quais foram, nessa sua experiência aí de enfermeira no esporte, as principais emergências que você pegou? Porque eu estava dando uma olhada aí no conteúdo programático das pós-graduações de fora do país e eu vi que tem muita coisa bacana. Então, quais são as principais emergências que a enfermeira esportiva atua dentro desse cenário aí dos atletas? Bom, varia bastante de acordo com a modalidade, né? Então, assim, a gente faz imobilizações, por exemplo, eu tive que improvisar, por exemplo, no futebol americano, que tem bastante choque, né? Bastante trauma, por exemplo, eu tive que me adaptar, né? Claro, colocando científico. Por exemplo, vamos supor que seja necessário fazer uma imobilização, né? Ó, um palito de sorvete. Ah, já fiz isso. A gente aprende isso no SUS. Ou Muito seja, bom, Lila. é Prático. barato, entendeu? Prático e você está aplicando o científico, você não está fugindo, né? Porque a enfermagem ela é muito disso também, né? Nós, até hoje, muito se fala, né? Do improviso, porém, a gente pensa muito no lado científico da coisa. Não é só Claro. chegar, improvisar e pronto. Não é assim. Eu falo que a nossa gambiarra é científica, né? Mas é verdade. É verdade. Mas isso se faz no hospital, infelizmente, né? Que tenho colegas aí da linha de frente que estão Olha, passando por essa situação, aquele né? improviso de isolamento respiratório é muito encantador no sentido da gente poder promover o isolamento, mas também é muito desagradável de ter que passar por isso, né? Eu vou te mostrar uma outra coisa aqui, que eu também improvisei no futebol americano, que tá aqui dentro do freezer. É isso aqui, ó. Sacolé de gelo. Uau! Ó, Muito legal. Fácil de transportar, não ocupa tanto espaço na sua bolsa térmica. Maravilhoso. Ai, gente, adoro enfermeiras criativas. mas sabe por que isso? Primeiro, como eu te falei, né? Barato. Um saquinho de sacolé com 100, no máximo você paga R$ 3. Então, Uau! tipo, dá para fazer tranquilo. Segundo, futebol americano, não tem como o cara tirar toda aquela roupa e colocar o gelo. Então, o que eu fiz? Como o sacolé é comprido, né? Eu compreendi que, opa, dá para encaixar por conta da fibra muscular, no sentido da fibra. Muito Então, legal. dá para colocar por dentro, seja aquele paramento todo, né? Ou até por dentro da calça, que é basicamente isso, sabe? Não Muito precisa ser nada maneiro. caro, nada exorbitante. E é assim também que eu falo com o pessoal do esportes, que a gente acaba se adaptando, né, a determinadas realidades. E aí a gente tem que pensar de um modo geral quando a gente elabora o nosso cuidado. Porque a gente não é só a parte do cuidado em si, mas a gente pensa no social, a gente pensa nas condições que aquela pessoa tem. Então, o enfermeiro ele tem esse olhar amplo, esse olhar no geral. Muito Então, é legal. isso. Ah, encantada, encantada. Eu adoro essas adaptações porque a gente adapta em qualquer lugar, né? Mesmo dentro de uma rede privada de grande porte, como eu trabalhei aqui no Rio, a gente tinha que fazer adaptações mesmo assim. Então, muito bacana de ver o sacolé de gelo. Inclusive, gostei da ideia, tá? Muito bacana, porque a gente não sabe, né? A gente pode estar atuando aí em vários lugares. Teve uma pergunta aqui, e essa pergunta é mais polêmica. Como eu sei que você gosta muito desse assunto, e a gente troca muito ideia, a gente bate uma bola sobre isso, o que você acha, Lila, da liberação de alguns esportes no meio da pandemia no coronavírus? Péssimo, péssimo. E eu falo mesmo. Ontem a gente teve a live aqui com um jornalista maravilhoso, com o PH Andrade, e a gente estava metendo pau, assim, falando sobre imprensa e enfermagem, estava quebrando pau mesmo no bom sentido, porque é isso, a gente precisa desse choque de realidade pra gente.
E eu achei um absurdo, né? Coisas que eu vi hoje, que eu falei, cara, não é possível que eu estou testemunhando isso. Por exemplo, o, a atividade esportiva, ela depende de diversas situações, né? Além de público, né, para poder atrair renda, tem os Claro. patrocinadores, tem direito de imagem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, até como eu falei, né, já algumas vezes, quando eu atuei com a enfermagem, por exemplo, em esporte, antes de atuar com o esporte, eu já atuei em outras áreas. Então, eu pensei em campo de jogo, eu penso no espectador. Então, eu tenho que pensar nisso tudo. O campo em si, eu tenho que pensar num todo. Não é só a enfermagem em si atuando lá no campo. Não é desse jeito. Então, vamos lá. Tem esses três pilares: direito de imagem, o, no caso, o patrocinador, né, que investe no time, e o público. Aí só entraria o direito de imagem e o patrocinador. Mas e o público, que também atrai renda? Exato. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu também queria entender do porquê tanto tem que retornar agora às atividades. Não estou compreendendo o porquê. Mas, enfim, é algo que, nossa, se começar a falar vai dar Pois ruim. é. Sabe Mas o que eu é acho, isso. o que eu acho incrível? É porque a gente teve muitos defensores, né, da abertura da economia. E, cara, eu sou uma empresária, eu tenho meu estabelecimento próprio, eu não tenho carteira assinada, enfim. E eu sou completamente contra a abertura dos negócios nesse momento, por entendimento epidemiológico, da curva não está abaixando. E aí, o Sim, que eu percebi a gente teve uma gestão, né, uma liderança política que deveria ser ali o protetor do povo, que se colocou como tal quando se elegeu, e aí ele queria proteger a economia, mas com a abertura desse isolamento chinfrim que a gente fez aqui no Brasil, só prolongou o processo de contaminação e as coisas continuaram fechadas por muito mais tempo do que se tivesse feito um lockdown muito antes e segurado e freado a curva de disseminação, né? Porque a gente tem políticos muito fracos, com um conhecimento científico menor ainda, uma população que é massa de manobra o tempo inteiro, e a gente fica compartilhando um monte de fake news, achando que a gente está discutindo sobre qualquer coisa. Infelizmente, o brasileiro ele ainda espera por milagre, e enfim, é muito triste a gente ter esse tipo de comportamento. E a gente está falando sobre saúde, aqui eu não estou discutindo política, eu estou discutindo saúde, porque a gente está tendo muito mais doentes, a gente está com um número de óbitos alarmantes, nós nos tornamos agora o epicentro do coronavírus, né, do Covid-19 no mundo. E se eu pudesse agora pedir ajuda para Deus, para um gênio, para o que fosse, eu pediria para a ONU intervir no Brasil, mas infelizmente a gente não tem esse poder, né, Lila? E aí a gente fica só. então, se a gente pensar em política, todo mundo vai pensar em briga de esquerda e direita. Não, a política você faz em todos os lugares. Tem a política da boa vizinhança, a política com seu colega. Então, a palavra política, ela só acaba que hoje, devido a, né, as pessoas brigarem por nada, sabe? E política é o que você faz o tempo inteiro com as pessoas, né? Política é o seu ato Opa. cidadão, de Isso, entender os seu ato de seus cidadania. direitos e deveres perante a sociedade. Postura Isso aí. ética, respeito, Isso. valores, tudo isso está envolvido na política. E, infelizmente, a gente vem de uma cultura muito pobre, né? Pobre culturalmente falando. Então, eu só queria trazer esse gancho e muito triste hoje ver o que está acontecendo e principalmente ver os nossos colegas morrendo, né, Lila? Porque quem atua lá Exatamente. de verdade, diretamente enfrentando o coronavírus, são os enfermeiros. Exatamente. A enfermagem, né, inclusive amanhã, fechando a semana da enfermagem, é o dia do É, técnico do auxiliar, sabe? devido à morte de Ana Nery, né, nossa primeira, que enfrentou aí na Guerra do Paraguai, nossa primeira brasileira, baiana. E é isso, então a gente tem que prezar sim pelos nossos colegas. Cara, a enfermagem é tão sensacional, tão pi, que eu não posso falar aqui, senão vai cair a live. Pode, pode, Nós aqui não pode temos, tudo. nós não temos um dia, a gente tem uma semana. Exato. Então, é porque um dia é pouco, né? Não pode. Com E no Brasil certeza. a gente tem uma semana. No Brasil nós temos uma semana. Então, justamente para poder
ter essa reflexão, né? Ter esse cuidado para olhar para a gente e falar, cara, a gente merece isso. E eu vou te falar, Carol, graças a Deus que nossos colegas estão acordando para falar, eu não aceito salário baixo, eu não aceito piores condições de descanso. Cara, eu achei isso, assim, eu vivi para ver a enfermagem acordando. Vivi para ver um senador capixaba colocar lá um projeto de Top. lei a respeito do nosso piso, né? Que graças a Deus já ultrapassar os 300 mil votos, graças a Deus, tem que subir mais ainda. Ah, pois é, E pessoal, é isso. aproveitando, Lila, eu não vou te Isso. cortar mais, prometo, mas aproveitando esse Não gancho, tem problema não, pode cortar. se você ainda não votou na PL 264 de 2020, não é isso? 2564? 2564 de 2020. 2564 de 2020 é uma PL que fala sobre a valorização do enfermeiro, dos profissionais de enfermagem de um modo geral, mas focado no nosso salário. Se você ainda não votou, vote. E mais, você falou dos 300 mil, eu acho muito pouco. Nós somos 2 Sim. milhões de profissionais no país, e se a gente votasse, mais a gente pedisse para um amigo, para o marido, para a mãe, para o pai votarem, já era para a gente ter explodido esse número e ter feito uma repercussão muito maior em termos de voto, sabe? Mas vamos lá. Verdade. Tá seguindo, mas tá bom. Aqui em casa mesmo eu fiz a minha parte. Meu marido espalhou para os colegas dele, jornalista, pessoal dos jogos. Aqui eu também compartilhei com a minha galera. Então, assim, a gente faz a nossa parte, né? Mas foi uma coisa que você falou. O individual ele pode estragar ou também contaminar no bom sentido o coletivo. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo sai ganhando. E uma coisa que eu acho muito chata, né? Até do próprio Ministério, ou até mesmo da nossa própria educação, por exemplo. Por que as campanhas do Ministério da Saúde sobre prevenção de IST tem que ser só no carnaval? Se as pessoas só no carnaval, não, faz o ano inteiro. A Já campanha da pensei dengue. nisso. A campanha da dengue. Pô, só no verão, por quê? Se o mosquito fica aí, ó, esperando para sair. Se você pegar 10 minutos por semana, 10 minutos por semana, para você olhar seu vasinho de planta, para olhar, ver se tem água parada em algum lugar, isso previne, cara, a disseminação do mosquito da dengue. E também de outras, né? Zika, chikungunya, enfim. Exatamente. 10 minutos por semana. Não é nada comparado ao que você faz, né? E outra coisa, colegas da saúde, colegas da enfermagem. Vocês não costumam maratonar Netflix, essas coisas? Vão maratonar um pouquinho. Os nossos pareceres conjuntos, né, lá do COFEM, está disponível. Vamos maratonar as 639 resoluções do COFEM. Vamos maratonar aí, né, a nossa lei do exercício profissional. Que custa, gente? Tira uma hora do seu dia. Ah, você está de bobeira, não estou fazendo nada. Ah, eu estou assim, estou assado. Vai pesquisar sobre a nossa categoria. Que custa? Então, empoderamento também é isso. Com certeza. Empoderamento é isso. A gente dá poder aos nossos, mas também dizer, olha, vai pesquisar, vai estudar. Porque depois, se alguém chegar e bater de frente com você, você vai saber argumentar. É verdade. A gente está indo para um novo momento do capitalismo, que é o preço que se paga pelo conhecimento, né? Então a gente tem a gente está migrando de cenário. E antigamente você ganhava-se muito dinheiro se você tivesse uma tecnologia X ou Y incorporada na sua empresa. E se você soubesse manipular aquela tecnologia. Os robôs estão substituindo, e todo mundo está vendo isso aí acontecer. Só que no Brasil sempre chega 10, 20 anos depois, mas isso já está acontecendo fora. Já tem um robô enfermeiro que atua no Covid na Itália, no Japão e na Coreia. Então, a que ponto que a enfermagem vai estar quando esse robô chegar aqui? E a gente está vivendo agora essa migração do capitalismo, que é esse movimento em busca do conhecimento. E eu ainda sinto, Lila, e eu posso colocar isso aqui com toda tranquilidade, que a gente tem colegas muito preguiçosos. E aí, eles não querem estudar, eles querem conteúdo mastigado, conteúdo de baixa qualidade, e pegar o principal e ainda atribuir desejos e vontades para que a sociedade reconheça. Eu sou muito tranquila em dizer isso, porque eu acho que a gente tem que ter a clareza de saber quando que uma pessoa é boa e quando uma pessoa é ruim. E existem profissionais bons e ruins em todos os lugares. Mas a gente precisa começar a olhar o que é minha responsabilidade. É minha responsabilidade ter a lei do exercício profissional como Bíblia. É minha responsabilidade entender
sim, de todas as minhas resoluções e normas técnicas que me colocam como atos privativos do enfermeiro, para eu saber delegar e me proteger em caso de ter que responder judicial e criminalmente por qualquer ato inadequado dentro do meu ambiente de trabalho, inclusive porque eu sou supervisora direta de uma equipe de técnicos que, na maioria das vezes, também vem com uma formação muito aquém do que deveria chegar. Então, nós Com somos certeza. protetores de uma sociedade que não tem entendimento de saúde, que o médico fala um monte de termos técnicos e vira as costas, e aí a enfermeira tem que traduzir isso para o camarada que está ali aflito e sofrendo e com dor. Então, quando a gente se empoderar de tudo isso, eu acho que a gente vai ter uma enfermagem diferente, com qualidade europeia, sabe? Padrão FIFA. Mas aí depende de quem? Da gente mesmo. Nós que temos que correr atrás do conhecimento. E uma coisa que eu sempre falo, o conhecimento ele liberta. Com certeza. O conhecimento liberta e te faz pensar e faz refletir e falar, opa, peraí, como que eu posso contribuir? Como que eu posso atingir um público? Então, fácil é? Fácil foi até aqui? Claro que não. Não Né? mesmo. Eu sei o quanto eu sofri antes para poder implementar isso, dizer, olha, enfermeiro também pode atuar com isso, né? Até hoje, em algumas situações eu ainda sofro, porque eu já tentei chamar alguns colegas, né, para poder, colegas não, que eu digo, outros profissionais de áreas, mas, por exemplo, o assessor de imprensa embarreirou, porque não tem conhecimento, e foi uma coisa que eu até falei ontem na live, aqui com o PH Andrade, falando a respeito. Tem gente que não conhece a nossa atuação, mas também cabe a gente fazer isso aqui, ó, botar a cara para Isso mesmo. falar. Eu posso, É entendeu? isso aí. Eu tenho aqui, ó, eu respondo por um número, né, da minha formação, né? O meu conselho me respalda isso, isso e isso. Então nós temos sim vocação, nós temos sim competência suficiente para trabalhar. Então é isso, não tem outra explicação, sabe? Com certeza. E aí, a gente está chegando nos últimos 7 minutos de live para eu aproveitar até o Já último segundo com você. Pois é, tudo que é bom passa muito rápido, né, amiga? Nossa segunda live foi assim. Que delícia estar com você. É, eu queria que você desse, então, para o pessoal que está aqui te ouvindo da enfermagem, que está pensando nesse momento de pandemia e tudo que está acontecendo. A gente discutiu bastante coisa importantíssima. Mas quais seriam as dicas que você dá para quem quer começar? Começar a empreender, começar a atuar na área do esporte, recomeçar na carreira da enfermagem. Vamos lá. A pandemia, ela serviu para ser um divisor de águas nas nossas vidas, seja na enfermagem, seja em outras áreas. Mas, a respeito, como tem pouco tempo, eu vou tentar resumir. Quem quiser saber mais, né, é só procurar aqui no Enfermagem Esportiva, tá bom? Que eu sempre estou respondendo a galera. Tanto aqui quanto no @enferlila também, que é o meu pessoal, pode me procurar lá também. E vamos nessa, que a gente precisa, né, se empoderar, precisa se reinventar, porque é importante. A gente tá nessa atuação e é basicamente isso. Então, estou aproveitando esse pouquinho de tempo que a gente tem, porque não dá para falar Nada, muito. calma, são 7 minutos. Ó, agora faltam 5. Dá para falar. Ó, em cinco Tá, minutos a gente faz tanta coisa. Ai, que delícia. verdade, verdade. Então, para a gente se orientar, entendeu? Se respaldar. E pode perguntar aqui também, eu estou sempre, como eu falei, né, aberta a discussões a respeito, né? Por exemplo, eu tenho sugestão de canal no YouTube, né? Sugestão de tema para o canal. Chega lá, fala comigo, que eu também vou. Amanhã eu vou começar a gravar, né, os vídeos, para que a gente possa aí finalmente colocar para frente, mas é isso. Tem bastante coisa que a gente pode fazer, né? E nesse período de pandemia, né, é o famoso inspira, respira, não pira. Com Isso é no certeza. geral, sabe? Não só para o esporte, mas no geral. Existem sim atuações que a gente pode ter, né? Que aí fica o gostinho para vocês. Ó, só me procurar lá no perfil da enfermagem esportiva que eu falo mais. Bom, adorei, adorei. Já faz um merchan bacana. Amiga, de verdade, eu acho muito legal você falar sobre isso e estou muito feliz que você está abrindo um canal no YouTube para falar sobre isso também, tá? Eu acho que a gente tem que realmente botar a nossa voz e falar mesmo o que a gente pensa e contribuir para a enfermagem, para a sociedade, para o que a gente precisa expor. Muito legal, muito feliz pela essa sua iniciativa. Mais uma vez, eu já disse isso da outra, mas eu vou repetir. A primeira a gente não conseguiu salvar aí para o YouTube, mas essa eu garanto que vai estar no YouTube.
Doutora Amém. Paola, também vai estar a sua em breve. Que eu faço as edições e Maravilhosa ela. tudo, com certeza. Eu estou muito feliz, eu costumo dizer isso, que as mídias sociais abriram as oportunidades para a gente encontrar enfermeiras fodas e fez a gente se aproximar, né? Então, muito bacana essa sua iniciativa do canal, muito bacana a sua iniciativa de trabalhar numa área tão inovadora, mas que a gente já poderia ter assumido isso há muito tempo, a gente só teve essa questão do feeling, da percepção, a oportunidade que a gente chama no empreendedorismo, né? Entender que existia um problema e surgiu uma oportunidade. Muito legal Sim. mesmo, de verdade. Eu acho muito Só top. uma informação. Uma frase que eu tenho, que eu mesma inventei, mas serve para todo mundo. Oportunidade é que nem docinho de festa. Quando o salgado passa, ele não passa um monte de vezes? E o docinho? Passa uma vez só. Então é isso. Oportunidade é igual docinho de festa. Só passa na bandeja uma vez. É pensamento de gordo, mas não tô nem aí. Ai, meu Deus, adorei, adorei. Eu só não vou poder usar, né? Porque já agora tá patenteada pela Imperlila. Muito legal, eu gostei disso, gostei de verdade. E é isso, e tenho certeza que esse é o ponto. As oportunidades elas estão aí para todo mundo. E o principal, Lila, que a gente precisa deixar muito claro, é que antes de todo um sucesso acontecer, dos nossos canais terem a repercussão que a gente espera, existe toda uma história, né? Uma trajetória de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito estudo. E isso é importante também a gente fazer os nossos colegas reconhecerem que as coisas estão acontecendo, mas porque a gente não ficou parada no plantão reclamando da chefe, que a gente não ficou parada no plantão apontando o dedo para nossa colega. E, enfim, a gente estava antenada fazendo coisas diferentes. Então, parabéns, parabéns de verdade por ser essa profissional incrível, por estar contribuindo brilhantemente com a enfermagem. Você vai deixar um legado absurdo. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar de você nos livros de história. Tenho certeza que a gente vai Eita! ver a plaquinha da Imperlila trazendo aí a enfermagem esportiva para o Brasil. Isso é muito foda, isso é muito grande. Eu espero que você tenha entendimento da magnitude que você está construindo para a enfermagem brasileira, para todas as pessoas que você vai impactar, profissionais e até mesmo como sociedade, como atletas que vão estar precisando de um cuidado muito mais humanizado, muito mais integral, sistêmico, que é o que a gente faz com tanta maestria, né? Cara, tu é muito É foda. verdade. Estou muito feliz de ter essa live com você de novo. Nós estamos aí no último minuto. E vou te agradecer. E agradecer a todos os nossos seguidores que estavam aqui ouvindo essa live. Poderia estar vendo qualquer coisa, estar maratonando qualquer besteira na Netflix, mas estava aqui ouvindo conteúdo relevante. Muito obrigada para todas vocês que estavam aqui ouvindo a gente até agora. Aprendendo, contribuindo, perguntando. Muito legal. Obrigada de verdade. Lila, um beijo no seu Muito obrigada, coração. Carol. Muito mais sucesso na Muito sua obrigada. vida. Eu quero ver você cada vez brilhando mais e mais e mais e mais. E o meu canal, Nós, nós, o meu Instagram tá sempre nós. aberto para você. Gente, para quem é meu seguidor e não conhece a Enferlila, pode procurar esse perfil dela aqui no Instagram. Pode procurar o Enfermagem Esportiva também aqui no Instagram. E agora, ligada aí nas mídias sociais, que ela está acabando de criar aí um canal no YouTube, saindo do forno. Isso é coisa muito boa, gente. Isso é oportunidades abrindo portas para você que está aí reclamando da enfermagem e acha que não tem mais solução para sua carreira, não quer estudar, fazer outra faculdade. Olha aí o que ela está fazendo na sua vida. Oportunidade só passa uma vez. Eu aprendi isso na faculdade. Que a gente não pode perder É isso. oportunidades. É isso, Lila. Um beijo no seu coração, de Tudo de verdade. bom. Tamo junto, amiga. Sempre. Beijo. Valeu.